É muito bom, né, a gente cantar o Senhor e falar. O que a gente falou aqui nas músicas sobre Jesus, né, sobre Deus? Que ele é rei, que ele governa, que ele vai voltar, que ele é santo para sempre, exaltado, o nome dele é maior, mais alto. Ele morreu por nós, né? Nós somos perdoados, aleluia, eu sou livre. Então, como você reconhece esse Deus? Reconhece esse Jesus? Né? Não precisa responder, mas pensa aí, né? Você reconhece esse Jesus? Como você serve esse Jesus? Como a gente falou na música, esse Jesus, esse Deus, ele é o quê? Rei. Certo? A gente não falou isso na música? Ele é rei, ele é exaltado, ele é Senhor. Pergunta que quero fazer para cada um que está aqui. Para começar pensando, né? Porque a ideia é pensar aqui. Como você serve a Jesus? O que você faz com esse Jesus afinal? Ele não é Senhor? Ele não é rei? Tá bom, e você faz o que por ele então? Como é que você serve esse rei? Um rei é para ser servido, o Senhor também. Se você é servo dele, o que você faz por ele? Responda aí na sua mente. Essa pergunta é muito importante. A sua vida depende disso. Hoje a gente vai falar sobre uma pessoa que serviu a Deus. E eu quero que o exemplo dele a gente aplique para a nossa vida. Como servir a Deus? E é um exemplo muito grande. É interessante que o pastor está pregando, está falando de um personagem. Quem é o personagem que o pastor está pregando? Jó. E é engraçado que ele citou um texto de Ezequiel que Deus cita 3 homens. E o nosso personagem de hoje é um dos 3 homens. Um deles é Jó, o outro é Noé, e o terceiro é, quem sabe? Daniel. Você abre lá em Ezequiel 14, o texto que o pastor citou rapidamente, né, no domingo, 14, 20, chama Noé, Daniel e Jó. Eles são tratados aí como exemplos de homens justos, muito justos, né? O Jó, vocês estão dando para ver como é que Jó é. E Daniel e Noé tá no mesmo nível, assim, né, de comparação. Daniel foi um homem justo e ele serviu a Deus. A gente não vai ser como ele exatamente. Ele foi um profeta, ele serviu, né, como quase um governante, mas nós vamos aprender aqui como servir a Deus como Daniel serviu. Esse é o objetivo. Mas essa pergunta sobre servir a Deus, ela é muito importante, gente. Você respondeu aí na sua mente, né? Você serve a Deus como? Talvez você respondeu assim, né? O pessoal aí da equipe dos jovens, não, eu sirvo a Deus, eu toco aqui na frente, né? Eu sirvo a Deus assim. Aí uma vez por semana, ou 2, né? No sábado, no domingo, eu sirvo a Deus assim. Ou então eu canto, né? Eu sirvo alguma coisa, faço a abertura do culto, projeto o slide, mexo no som, o André lá na bateria, lá, servindo ao Senhor, batendo bastante forte aí na bateria, não é não? E é isso, Charles dá na guitarra, né, ensinando aqui também, liderando os jovens. Talvez você que não está na liderança, talvez você fale, não, eu sirvo a Deus orando, vindo aqui na igreja, dando presente nos jovens, na EBD, não falta uma, culto à noite. Eu sirvo a Deus assim, eu canto, eu levanto a minha mão, eu oro, eu leio a Bíblia, né? Então, talvez você tenha respondido na sua mente alguma coisa dessa. Mas, pensa comigo. Se você serve a Deus com essas coisas, por mais que elas sejam importantíssimas, a sua semana tem 7 dias, 24 horas. Você serve a Deus só tocando aqui na frente, em questão de quantidade, isso dá 2, 4 horas, 5 horas, 10 horas. Ela tem 10 horas, ela treina lá 5 horas, toda semana, toca lá nos 2 cultos. 10 horas. Uma semana tem quantas horas? Faz a conta aí. Mais de 100 horas, né? É pouco. Você serve a Deus só lendo a Bíblia aqui ou em casa, orando em casa, bota aí, você reserva na sua agenda meia hora para ler a Bíblia e orar em casa. Talvez alguns, nem isso, né? 15 minutos, às vezes tem gente que passa às vezes o dia sem orar e ler a Bíblia. Mas bota também meia hora, né? Um valorzinho mais ou menos, assim, uns 10 minutos para oração, 20 para a Bíblia, 15. Meia hora por dia. Seu dia tem 24 horas, bota aí 16, né, acordado. É pouco, né? Meia hora em 16, tipo, 3% do seu tempo. Será que o rei, é só 3% que a gente vai dar para o rei do universo, que nos criou, que nos salvou? É só para isso que Deus nos criou? Para 3%? Se a gente serve a Deus pregando, evangelizando, projeto missionário,
Todas essas coisas que a gente pode fazer, dando uma cesta básica, ação social, tudo que a gente pode fazer para Deus, ensinando no EBD, no culto, é pouco. A gente não faz isso toda hora, é de vez em quando. Quantas vezes tem projeto missionário por ano? Uma, né? Duas. Às vezes o pessoal vai em uma, né? Se vai, né? Outros, evangelismo. Quando tem evangelismo? De vez em quando. Quando é que você ajuda alguém com uma cesta básica? De vez em quando. Né? Talvez um mensal, uma vez por mês. Então, assim, você ajuda alguém, aconselha alguém, de vez em quando. Como é que a gente vai servir a Deus só de vez em quando? Concordo que, às vezes, não sei se você já pensou nisso na sua vida, eu já pensei muito nisso. Eu ficava assim, meu Deus, eu quero te servir mais, né? Eu amo o Senhor morreu por mim, transformou minha vida. Eu vou te servir só isso, só um pouquinho assim. Eu quero te servir sempre, eu quero largar tudo, ser pastor, missionário. É isso que é te servir. Mas não é todo mundo que é pastor e missionário, certo? Numa igreja, se todo mundo fosse pastor e missionário, onde estaria, né? Então, será que esse tipo de papo que a gente está tendo aqui leva a duas conclusões. Ou a pessoa se acomoda e fala assim, não, eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu oro, leio a minha Bíblia, eu estou cumprindo o meu papel com Deus, sou um bom cristão, e está tudo certo. Isso leva a um comodismo. E Deus, ele quer muito mais do que só isso. Outra reação que a gente pode ter é dessa agonia, né? Essa frustração, meu Deus, eu faço tão pouco, eu oro lá 1 hora por dia, leio a Bíblia lá 1 hora, e é pouco ainda. Eu tenho 16 horas, 15 horas para viver, eu fico trabalhando 8 horas por dia, 10 horas por dia, eu fico estudando metade do meu dia, ou o dia inteiro. Eu não queria ficar fazendo essas outras coisas, eu queria te servir. Muitas pessoas pensam assim, eu queria te servir, eu queria pregar mais, eu queria sair por aí evangelizando, né? Isso é te servir. Mas hoje a gente vai falar, nessa introdução, é para falar que não é assim que a gente tem que servir a Deus. E a gente vai falar de um homem que servia a Deus de uma forma diferente do que a gente está falando aqui agora. Vamos ler a história, para a gente se contextualizar e conversar mais sobre isso? Daniel, capítulo 6. O profeta Daniel escreveu o seu livro, o livro de Daniel. Quem aqui já ouviu alguma coisa sobre Daniel? Levanta a mão. Só o Caio que não, né? Nunca ouviu Daniel. Nunca ouviu, primeira vez. Você viu? A maioria das pessoas conhece. E agora eu vou perguntar quem conhece essa história aqui, que a gente vai ler agora. Talvez o livro de Daniel seja talvez a mais famosa da história dele. Vamos ler juntos? Eu vou ler numa versão aqui diferente, mas você acompanha aí na sua. Diz assim, Daniel capítulo 6, versículo 1 a 28. É uma história grande, então preste atenção, é uma história mais fácil de entender. Dario decidiu, Dario é o rei da Pérsia e da Média, do Império, né? Dario decidiu que seria bom colocar o reino sob o controle de 120 governadores provinciais. Então ele queria governar, dividiu o país dele, o império dele, em 120 áreas de governo. E tinha 120 governadores. 3 ministros principais. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Consegue ouvir? 3 ministros principais foram colocados sobre eles para cuidar dos interesses do rei. Daniel era um dos 3. Então, dos 120 governantes que governavam todo o império, tinham 3 ministros principais e Daniel era um deles. E esse Daniel, ele era muito importante. Ele era um dos 3 que mandavam no governo do império inteiro. E eles governaram muitos territórios. Eles dominaram a Babilônia, né? Dominaram, inclusive, a terra de Israel. E eles dominavam na área lá do Iraque, né? da Síria, tudo aquilo lá. Logo Daniel mostrou ser um administrador muito melhor do que os outros ministros principais e governadores provinciais. Por causa de sua habilidade excepcional, o rei planejou colocá-lo sobre todo o reino. Então esse Daniel era tão bom como administrador, e não como profeta, né? Também como profeta, mas no caso aqui como administrador, que o rei queria colocar ele para mandar em tudo, em cima dos 3, em cima dos 120 de todos. Ele seria o primeiro-ministro, né? Ele seria o rei estava sentado no trono, mas Daniel queria mandar em tudo.
Como resultado, os outros ministros principais e governadores provinciais tentaram encontrar um pretexto contra Daniel quanto à maneira como ele administrava o reino. Mas não conseguiram encontrar nenhuma causa de queixa ou qualquer corrupção, pois ele era confiável. Não conseguiram descobrir nenhuma evidência de que Daniel fosse negligente ou corrupto. Então, o que eles estavam querendo? Daniel governava bem, mas o pessoal não estava satisfeito com isso. Provavelmente por inveja, porque queriam o cargo dele, ou porque queriam fazer coisas erradas, né? E Daniel, ele era confiável, ele era fiel. E quando tentaram achar alguma coisa contra ele, para julgar ele, no STF da época lá, não acharam nada. Não tinha nada para julgar. Ele era perfeito no trabalho dele. Ele não tinha falha, ele não tinha negligência, corrupção. Ele era fiel. Então disseram entre si: não encontraremos nenhum pretexto para atacar Daniel, a menos que usemos contra ele a sua obediência às leis do seu Deus. Então eles queriam usar os próprios mandamentos de Deus contra Daniel, porque sabiam que Daniel era cristão, era crente, né, no caso, crente em Deus, e servia a Deus. Então eles usaram isso contra ele. Como? Vamos ver. Então esses ministros principais e governadores provinciais foram juntos ver o rei. Que sua majestade, o rei Dario, viva para sempre, né? Era o cumprimento. Disseram: todos nós concordamos, ministros principais, prefeitos, governadores provinciais, conselheiros e administradores locais, que sua majestade deve emitir um decreto legalmente estabelecido que nos próximos 30 dias, qualquer um que orar a qualquer deus ou ser humano, exceto a vossa majestade, será lançado na cova dos leões. Então, eles queriam aprovar uma lei lá que quem orasse por 30 dias só a alguém que não fosse o rei, então a gente tinha que orar para o rei. Se não orasse para o rei, orasse para outro, seria jogado na cova dos leões. Que lei, né? Era uma armadilha para Daniel, certo? Agora, sua majestade, se o senhor assinar o decreto e o fizer publicar, não poderá ser mudado, de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então era uma lei que não podia ser mudada, nem pelo rei. Assim Dario assinou o decreto e tornou lei. Então Dario gostou da ideia, né, de receber as orações de todo o império. Dario era um rei pagão, né? Que nós estamos falando de Israel. Daniel era escravo, levado cativo de Israel para o reino da Babilônia, que virou depois o reino da Pérsia. Então eles não criam em Deus, né? Então por isso que ele aceita esse tipo de lei. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido assinado, o que ele fez? Ele foi para sua casa, para o quarto de cima, onde costumava orar 3 vezes por dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Ali se ajoelhava, orando e agradecendo ao seu Deus, como sempre fazia. Então os homens que tinham conspirado contra Daniel foram juntos e o encontraram orando ao seu Deus e pedindo ajuda. Então Daniel, ele não ficou 30 dias sem orar. Ele não ficou nenhum dia sem orar. Ele orava 3 vezes ao dia. Então em 30 dias ele ia pecar 90, né? Pecar contra a lei, né? Ele ia infringir a lei 90 vezes. E ele não estava nem aí, porque ele precisava orar. Ele não podia ficar 30 dias sem orar. E ele quando ficou sabendo do decreto, ele foi orar. Mesmo sabendo que quem fosse orar para outro Deus, outro ser humano que não fosse o rei, seria feito o quê com ele? Jogado para quem? Os leões, né? Não era para brincar com os leões, era para ser comido pelos leões, certo? Não era zoológico, não era safari, né? Era para ser comido. Os leões estavam lá famintos, prontos a comer os que desobedecessem ao rei. E Daniel estava lá pedindo ajuda a Deus. Versículo 12. O pessoal, né, foi lá, viu Daniel, que era uma armadilha para ele, foram imediatamente ao rei e perguntaram sobre o decreto. Sua Majestade não assinou um decreto que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a qualquer Deus ou ser humano, exceto a vossa Majestade, será lançada na cova dos leões? Eles lembram a lei do rei, né? Ora, certamente assinei, respondeu o rei. O decreto permanece, segundo a lei dos medos e dos persas, não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um daqueles cativos de Judá, não dá atenção à sua majestade, nem ao decreto que assinou, e ora 3 vezes ao dia, 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito perturbado, porque afinal ele conhecia Daniel, não era desconhecido, ele era um governante, né, que ele queria colocar para governar tudo. Ele ficou muito perturbado e tentou pensar em como salvar Daniel.
Esforçou-se até ao pôr do sol para livrá-lo. Mas a lei era lei e não podia ser mudada. Versículo 15. Então os homens voltaram juntos e disseram ao rei: o senhor sabe, sua majestade, que segundo a lei dos médios dos persas, nenhum decreto ou estatuto pode ser mudado. Finalmente o rei deu a ordem, e Daniel foi levado e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse: que o Deus a quem serves tão fielmente te salve. Então o rei Dario entregou Daniel aos leões, mas Deus te abençoe, né? Deus te salve, porque você serve ele fielmente. Uma pedra foi trazida e colocaram sobre a entrada da cova. Eu fico imaginando, né? Deve ser um buraco assim, né? E aí o pessoal era jogado e taparam com uma pedra. E o rei a selou com o seu selo pessoal e com os selos dos seus nobres, para que ninguém pudesse interferir no que estava acontecendo com Daniel. Depois o rei voltou ao seu palácio. Não comeu nada naquela noite e recusou qualquer tipo de entretenimento. Não conseguiu dormir nem um instante. Então o rei não queria ter feito aquilo, mas ele foi pegado pela armadilha também. Ao amanhecer, assim que houve luz, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Imagina, o rei do império correndo, né? Meu Deus, o que aconteceu com Daniel? Ao se aproximar da cova, chamou ansiosamente por Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, a quem serves tão fielmente, foi o teu Deus capaz de te salvar dos leões? Então ele chama, né? Lá dentro da cova, Deus te livrou dos leões? Daniel respondeu: que sua majestade, o rei, viva para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me feriram porque fui considerado inocente diante dele. Além disso, nunca te causei mal algum, sua majestade. O rei ficou extremamente contente e ordenou que Daniel fosse tirado da cova. Daniel foi levantado da cova e não se encontrou nele nenhum ferimento, porque havia confiado em seu Deus. Então Daniel foi jogado para ser comido, mas ele acabou brincando com os leões, né? Os leões estavam tudo mansinho, um monte de gatinho lá, né? E nenhum leão fez mal para ele. Então o rei ordenou que os homens que tinham acusado Daniel fossem trazidos. E eles foram lançados na cova dos leões, aqueles mesmos que acusaram Daniel, junto com suas esposas e filhos. Antes mesmo de chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram, despedaçando-os. Então os leões estavam famintos, né? Era cova para ser comido mesmo. E aí antes eles caírem lá, eles já atacaram aqueles homens. Então não era por falta de fome que Daniel foi poupado. Os leões estavam famintos, né? Então Dario escreveu a todos os povos do mundo, de diferentes nações e línguas do seu império, né? Desejo-lhes paz e prosperidade. Decreto que em todo o meu reino todos devem respeitar e honrar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo. Ele é eterno e o seu reino nunca será destruído. O seu domínio jamais terá fim. Ele é quem resgata e salva. Faz milagres e maravilhas nos céus e na terra. Ele salvou Daniel da morte na cova dos leões. Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Que história, né? Quem é que ouviu essa história pela primeira vez? Alguém já tinha ouvido? Todo mundo já tinha ouvido? Ouviu já? Já ouviu? Essa história é muito conhecida. Então até o Caio também já ouviu falar sobre Daniel. Todos conhecem essa história. Essa história mostra Deus sendo glorificado, certo? Como é que Deus é glorificado nessa história? Daniel é jogado na cova dos leões e ele é livre, né? Deus ele manda o anjo e fecha a boca do leão para não comer o seu servo. E aí Deus é glorificado. Tanto é que o imperador ele faz questão de destacar isso e mandar para todo o seu império, né? Ó, que todos respeitem o Deus de Daniel, porque ele é o único que salva. Os outros deuses não, né? O Deus de Daniel é o único verdadeiro. É o Deus vivo e o reino dele é para sempre. Mas Deus ele não é só glorificado nesse fato, que ele foi liberto dos leões. Ele é glorificado antes também. Quando o decreto saiu, o que Daniel fez? Ele se acovardou? Não. Ele foi lá e orou. Ele estava lá servindo ao seu Deus, glorificando ao seu Deus. Eu queria falar um pouco mais dessa parte mais natural do que a parte sobrenatural. O sobrenatural é o resultado, né? Que ele foi livre dos leões. Isso talvez a gente não vai passar. Muito difícil, né? Mas talvez aconteça de ter pressões para que a gente não ore, para que a gente não sirva a Deus assim.
não é? Seja por negligência, por preguiça, por alguma coisa, ocupações, perseguições que possam acontecer, para a gente não orar, para a gente não servir ao Senhor. Mas Daniel, mesmo diante da morte, ele sabia que ia acontecer isso. Ele orou, e ele não sabia que o anjo ia tapar a boca do leão. Talvez ele pensasse, não, eu estou disposto a morrer, eu estou pronto para morrer por Deus. Ele foi e orou. E ele servia a Deus não só naquele momento, naquele dia. Ele orava todos os dias. 3 vezes por dia ele servia ao seu Deus orando. Você ora? Quantas vezes? Quanto tempo? Quantos dias na semana? Se a gente não ora, assim, razoavelmente, é difícil falar que a gente serve a Deus. Isso é o básico. É a partir daí que vem tudo. Por causa da oração, você ora, né? Você serve a Deus em oração, e a partir disso você serve a Deus com as outras coisas. Sem oração, nada que você faz vai ser muito para Deus, entendeu? Às vezes, vou servir a Deus aqui, vou na igreja, vou servir, vou vir na EBD, vou preparar alguma coisa, uma música, vou tocar um instrumento, pregar. Sem oração, isso é para quem, afinal? Né? É para quem, afinal, que a gente faz tudo isso? Para que a gente lê a Bíblia e ora? Né? Ora não, para que a gente lê a Bíblia? Para que a gente vem na igreja? Se não for para... se a gente não ora, isso talvez seja para outra coisa que não seja Deus. Porque a oração é o básico, é o elementar, é o inicial. Entende? Na oração, você reconhece quem Deus é. Na oração, você se coloca como servo diante de Deus. Isso é o primeiro passo. E a partir daí você bota em ação nas suas mãos, no seu trabalho, na sua vida. Então Daniel, ele servia a Deus assim. Isso é ensinamento pra gente, certo? Então, todo bom cristão, ele tem esse sentimento. Eu não oro o quanto eu deveria orar. Se você tem assim, não, peraí, eu oro o suficiente. Talvez seja um mau sinal, né? Eu oro o suficiente. Eu oro lá meus 5 minutos, tá bom. Antes das refeições, antes de dormir. Provavelmente ele tem algum problema. O cristão, ele tem essa sensação, eu oro pouco, eu preciso orar mais, eu preciso me dedicar mais, separar tempo, acordar mais cedo, dormir mais tarde, fazer o que for necessário, trabalhar um pouco menos, estudar um pouco menos para orar. Então esse é básico para a gente. Mas Daniel não servia a Deus só em oração, e não também não é só naquele dia que ele foi julgado na Copa dos Leões, que ele mostrou bravura, coragem, fidelidade a Deus. Ele servia a Deus também com o seu trabalho. Não é verdade? Essa é a primeira parte, né, que normalmente não é o foco da história. O foco está mais na fidelidade dele, né? Mas a primeira parte da história, do versículo que a gente leu aí do 1 ao 4, do 1 ao 5, do 1 ao 4, o que fala aí sobre ele, sobre Daniel? Que Daniel, ele era muito melhor que os outros. Ele era muito melhor. Ele era um governante excepcional. A história de Daniel, não sei se vocês lembram ou conhecem, Daniel, ele era um cativo, né, como eu falei, cativo de Judá. O Nabucodonosor, o rei passado da Babilônia, ele foi lá, invadiu Israel, destruiu tudo e levou um monte de cativos. Mas antes de fazer essa destruição total, ele invadiu, essa história está lá no começo de Daniel, tem essa história. Antes de destruir tudo, ele foi lá, invadiu e pegou um pessoal lá da nobreza. E Daniel, ele era um jovem da nobreza. Ele era um rapaz muito bem estudado, capaz, bonito, boa aparência, saudável, né? E capaz de servir ao rei. E aí o rei pegou esses jovens, tem também como é que chama? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que é um dos nomes que foi mudado. Tinha esses 4 de Judá que se destacaram. E Daniel era um deles. E Daniel, ele foi para o reino da Babilônia, longe de sua terra, né, tirado dos seus pais, da sua família, da nobreza, do palácio, e ele foi trazido para servir ao rei da Babilônia, que queria gente inteligente para servir ele, não era bobo não, né? Pegou o melhor de Judá, levou para a Babilônia, para somar no seu governo. E lá, no capítulo 1 de Daniel, vai contar essa história. Eles foram submetidos a um treinamento. 3 anos de faculdade lá na Babilônia, para saber servir ao rei. E por 3 anos eles eram alimentados, né, e bem cuidados, e recebiam uma aula, né, de Babilônia, porque afinal era um país estrangeiro, tinha que saber a língua, tinha que saber a cultura, a história, tudo, né. E para servir ao rei da Babilônia, eles tinham que passar por esse treinamento.
Então, esse Daniel, ele é alguém muito capaz. Além de ser já capaz lá em Judá, alguém sábio, alguém que conhecia a palavra de Deus, né? Porque, um parênteses, né? Muita gente hoje em dia, quando você pensa em alguém inteligente, alguém bem estudado, você pensa em quem? Talvez algum doutor, alguém que está lá, né, muito inteligente, com vários títulos, várias faculdades, cursos, tal, estudou, escreveu livros. Aí esse é o inteligente. Mas às vezes você olha para a família dele, como é que é? É destroçado, é acabado, divorciado, os filhos dele tudo perdido. É alguém assim que é bom para algumas coisas, mas para as outras não. Na Bíblia, quando fala de alguém assim que é sábio, inteligente, é diferente do nosso modelo de inteligente. Não é aquele que faz uma Olimpíada de Matemática, alguém que passa no concurso, não é isso. Não é alguém que sabe estudar. É alguém que é inteligente em todas as áreas da vida. Como Daniel, né? Vocês viram que ele era inteligente e sábio para desafiar o rei na lei que ele promulgou para servir ao seu Deus. Isso é alguém inteligente, alguém sábio. Ele era alguém que era capaz de governar o país. Isso alguém sabe, inteligente, entendeu? Não é alguém só que tem conhecimento na cabeça, assim, cabeção bem grande, assim, muito conhecimento, muitos livros, não. Alguém que sabe viver. E Daniel, ele era esse homem, primeiro a Judá, depois na Babilônia. E quando eles receberam esse curso lá na Babilônia, capítulo 1 de Daniel vai dizer que eles se destacaram tanto, ele e os 3 outros de Judá, que o rei ficou admirado. Eles eram 10 vezes mais inteligentes, mais sábios do que os outros. Eles passaram pelo curso e se destacaram demais. Daniel, ele é alguém que glorificava a Deus e servia a Deus no que ele fazia. E ele servia a Deus e glorificava a Deus com a sua excelência no trabalho e no estudo e em tudo mais. Pergunta que fica, né? A gente vai falar mais um pouco sobre isso. Mas você trabalha? Quem trabalha aqui, levanta a mão. Talvez não todo mundo. Quem estuda? O restante, né, da pessoal, levanta a mão. Tá todo mundo aqui ou estuda ou trabalha, a menos que você seja um bebê ou aposentado, né? Até eu aqui, bebê, aposentado, até as crianças estudam. Gente, Daniel, ele estudou, ele era bem jovem quando ele foi levado, tá? Talvez um adolescente, jovem como nós, bem jovem, porque ele viveu 70 anos depois da Babilônia, né? Ele era bem jovem. Ele glorificava Deus no seu estudo. Você que estuda, às vezes a gente fala, não posso servir a Deus, tá? Vou vir na igreja, vou vir no culto, vou fazer isso, fazer aquilo, projeto missionário, evangelismo. Mas e na escola? Você glorifica a Deus na sua escola? Como é que estão suas notas lá? Tá boa? Tá de recuperação? Tá dando mau testemunho na escola? Falando abobrinha? Sendo levado para a diretoria lá por negligência, por mau comportamento? Como é que tá você na escola? Quem que estuda na faculdade, né? Como é que tá as suas notas lá? Como é que tá o seu procedimento, o seu testemunho diante das pessoas? Você é conhecido como? Você se destaca como Daniel, né? Daniel, claro que tem a parte, né, sobrenatural, que Deus realmente abençoou ele, né, com muito conhecimento, muita inteligência, que ele se destacou. Nós também temos esse Deus, certo? Que nos abençoa. Se destaca lá na faculdade, na escola, talvez você não seja a pessoa mais capaz na mente aqui de... Talvez você tenha um aluno que está do seu lado, que ele só de ele olhar assim, ele já decora tudo, tira 10 na prova, e você está lá tirando 6, 7, com dificuldade. Não estou falando de ser superdotado, não. Estou falando assim, ó, com o que Deus te deu, com a sua capacidade, você está glorificando a Deus? Você está melhorando? Você está... Tá bom, você tira 6, 7, mas você está melhorando, está se dedicando, está aprendendo. O professor, ele te considera alguém que se esforça ou alguém largado, negligente? Né? Essa pergunta tem que fazer a gente refletir. Daniel, ele entendia que o conhecimento era importante para ele, não só para tirar nota na prova e para passar e se formar, que isso aí, né, não leva muito a lugar nenhum. O que vai valer é o que você vai fazer com esse conhecimento, né? Esse conhecimento que você adquire, você se dedica a ele, que você sabe que você vai usar ele depois para a glória de Deus, ou você está pensando só em ganhar dinheiro, né? Ou então só para cumprir o que seu pai manda, né? Quem é mais novo aí, que está na escola ou na faculdade, não, vou me formar porque quero ganhar muito dinheiro, porque eu quero ter uma boa profissão, não quero ter um emprego que ganha pouco, ou então porque meu pai manda eu estudar, eu tenho que estudar, porque senão ele vai fazer alguma coisa comigo, me deixar de castigo.
O conhecimento, como o Daniel entendeu, ele era para a glória de Deus. E Daniel, com seu muito conhecimento e muita sabedoria, e Deus abençoando ele para que ele multiplicasse aquilo de forma extraordinária, ele usava aquilo para o trabalho dele. Tanto é que ele queria colocar ele para governar todo o império. E quando o rei Nabucodonosor entrevistou ele era 10 vezes mais inteligente que os outros. Isso, gente, isso é servir a Deus também. Isso é para a glória de Deus. Não é só cantar no culto, ou ler a Bíblia, ou orar, entendeu? Ouvir na igreja, ou participar de evangelismo. Tudo isso é ótimo e faz parte. Espero que você faça isso. Mas servir a Deus na segunda, a sexta, é também servir a Deus. Se você serve a Deus só no culto, só na oração, só na Bíblia, só no momento devocional, é muito pouco. Mas a boa notícia é que você não precisa virar um pastor missionário para servir a Deus mais. Você pode começar amanhã, ou hoje, na sua casa, você pode servir a Deus lá. Cuidando do que Deus te deu para cuidar lá, cuidando da sua família, cuidando do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, dos seus irmãos. Você pode servir a Deus no seu trabalho, na escola. Pode começar hoje. Então não pense, não fique esperando o projeto missionário, não fique esperando o evangelismo, não fique esperando a hora que você separou para orar e ler a Bíblia. Sirva a Deus sempre. Daniel era alguém que fez isso. E mais do que servir a Deus no estudo, como a gente viu, Daniel ele era um trabalhador exímio, exemplar. Não tinha ninguém como Daniel em todo o império. Ele era o melhor de todos. Talvez a gente não seja o melhor de todos, e nem talvez seja um ministro do presidente, né, da República. Talvez a gente não tenha um cargo assim, né, uma coisa do outro mundo. Talvez seja simples, tenha um negócio, seja funcionário de alguém. O pessoal que está estudando vai trabalhar também, vai ter uma profissão, vai ser um profissional liberal, né, autônomo. Mas o que é importante? Como servir a Deus no trabalho? Daniel, ele servia a Deus no seu trabalho. Ele orava, certo? Ele orava 3 vezes ao dia. Então, bota aí, vamos supor, né? De manhã, de noite, no meio do dia, talvez seja isso, né? 3 vezes ao dia, ou então de madrugada, não sei. Mas ele orava e glorificava a Deus com isso. Mas entre as orações, ele também servia a Deus. E ele fazia isso muito bem. Ele usava todo o conhecimento que Deus deu para ele e toda a oportunidade que Deus deu para ele, porque quem que deu a oportunidade para ele? Não foi Deus? Que trouxe ele lá de Judá como escravo, para se destacar na Babilônia, ser um profeta e fazer tudo isso que a gente viu aqui, né? Ser tirado da cova dos leões, glorificar a Deus lá. Mas a cova dos leões foi um dia. E todo dia ele servia a Deus no trabalho. Entende? Eu estou querendo destacar aqui. Você não serve a Deus na JC, se for lá servir na JC ou participou. Não é um dia que vai fazer você servir a Deus. É todo dia. A fidelidade de Daniel era todo dia, por 70 anos. E aí ele era tão bom que ele chegou onde chegou. E o pessoal queria derrubar ele, por quê? Porque ele pregava? Não. Porque ele era crente? Não. Porque ele era bom. Porque ele era bom, porque ele era um cara excelente. E o pessoal falou assim, a gente tem que derrubar esse Daniel. E a gente vai aproveitar que ele é crente, né, para poder usar isso contra ele. Mas a perseguição aqui é porque ele era bom, porque ele glorificava a Deus, não com palavras, mas com a sua vida. Gente, isso é tão importante em nossos dias. Os crentes não estão sabendo mais servir a Deus, não, gente. Os crentes estão só falando. Os católicos, os descrentes, que não creem em nada, eles olham para os crentes e falam assim, eu não quero ser crente. Os crentes são piores do que os outros. E é verdade, muitas vezes. O cara é crente, ele vem no culto, ele glorifica a Deus com palavras. Mas e o trabalho? E a escola? Ele é o pior. Em vez de ser o melhor, ele é o pior. Ele só nega imposto. Ele trabalha desleixado, chega atrasado no trabalho. Não sabe, às vezes vestiu uma roupa para vir no trabalho bem apresentado. Chega lá, descabelado, barbudo, sujo, sei lá. Faz o trabalho negligente. Quando o chefe está em cima, ele trabalha. Quando não está, ele faz corpo mole. Ele faz o mínimo necessário que pediram para ele, não faz nada mais. Ele não se destaca. Eu não estou falando que você vai ser como Daniel, já falei isso. Mas o que Deus te deu para fazer? Faça para Deus, não para homens. É isso que Paulo diz lá em Colossenses. Os servos devem servir aos seus senhores, né, botando aqui patrões, empregados, enfim,
você que tem o seu negócio próprio, tem que servir não para agradar homens, não para servir na aparência, para parecer que é um bom funcionário, para não ser mandado embora, para ter o seu salário garantido. Não é o objetivo ganhar dinheiro. O objetivo do crente não é ganhar dinheiro. O objetivo do crente é glorificar a Deus. Se o seu trabalho não glorifica a Deus e te dá dinheiro, larga ele. É para a glória de Deus que a gente tem que viver. Não é para ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência, né? Deus vai dar o sustento para aqueles que servem a Ele. Então, gente, essa é uma coisa importantíssima. Saia daqui hoje com isso em mente. Você tem que servir a Deus durante o seu dia inteiro. Você trabalha 8 horas por dia, 10 horas, 6 horas, glorifica a Deus, faz para Deus, não para homens. Não é os homens que vão te dar recompensa, o salário, ou os clientes que vão comprar de você. Não é isso. É Deus que vai te recompensar. Você serve a quem, afinal? É aos homens ou é a Deus? Deus é seu Senhor? Ou rei? Ou não? É a Ele que nós servimos. Não desperdice a sua vida servindo ao dinheiro e aos homens. Se você estuda, não desperdice a sua vida servindo ao professor, às notas, aos cargos, aos títulos. Não sirva isso. Não desperdice a sua vida, crente. Não desperdice a sua vida. Sirva a Deus todos os dias, assim como Daniel fez. A vida de Daniel é um exemplo para a gente. E qual é o segredo dele? Ele servia a Deus em tudo que ele fazia. Baseado na oração, ele levantava da oração e servia a Deus. Depois orava de novo, servia a Deus. E orava mais uma vez e acabava o dia. Que isso seja a sua vida também. Amém? E Daniel tinha outros segredos, né? A gente já falou aqui sobre a oração constante dele. A gente já viu que ele adquiriu conhecimento. Você precisa adquirir conhecimento. Você servir a Deus melhor, não dá para ficar como você é só. Melhore, aprenda. Né? Faça um curso, ou então aprenda como servir melhor no seu trabalho. Enfim, sabe? Aprenda. Não fique estagnado. E a palavra de Deus, ela não é só para ler na igreja, assim, para conhecer sobre Deus. Ela também serve para conhecer sobre como servir a Deus melhor. Então, esse conhecimento aqui, que Daniel tinha, e muito, isso fazia dele alguém excelente. Não só os cursos que ele tinha, né? O curso da Babilônia, a formação dele desde criança na nobreza de Israel. Não. Era a palavra de Deus que era a base dele, o conhecimento mais forte que ele tinha. Você conhece a palavra de Deus? Como o crente vai servir a Deus se não conhece a palavra de Deus? A pergunta que não quer calar. Você conhece pouco a palavra de Deus? Vai servir? Pouco. Você conhece muito a palavra de Deus? Esperamos que você sirva muito a Deus com base no que você sabe. Mas não tem como servir muito e agradar muito e fazer muito para Deus nesse trabalho, nesse estudo, tudo que a gente está falando aqui no dia a dia, se não conhecer a palavra de Deus. Não dá. Deus é teu rei, Deus é teu Senhor, Jesus é o teu Senhor. Você é servo de Deus? Conheça a palavra dele. Isso é elementar. Não é para você acumular conhecimento, entende? Você consegue viver sem a palavra de Deus assim? Não? Você vai trabalhar, vai estudar, você consegue viver a vida inteira sem ler a palavra de Deus. Mas você quer servir a Deus? Você precisa conhecer o que Ele quer. A Bíblia é o que Deus quer. Daniel sabia o que Deus queria. Por isso que ele, diante da morte, ele orou e foi jogado na cova e passou por tudo isso. Porque ele conhecia o seu Deus, ele conhecia a palavra do seu Deus. Ele sabia que o Deus dele era maior que tudo, maior que os leões, maior que o rei, maior que tudo. Então, para servir a Deus, precisamos conhecer a sua palavra. Esse conhecimento não é só conhecimento de estudo, de escola, é o conhecimento de Deus, da vontade dele, é essencial. Daniel, como a gente já falou também, ele tinha a bênção de Deus, nós também temos. A bênção de Deus levou ele muito longe, né? Talvez a gente não chegue como ele chegou, mas com certeza temos a bênção de Deus na nossa vida. Ele dependia de Deus, né? Em outras ocasiões, no livro de Daniel, ele buscou a orientação de Deus com coisas muito difíceis, né? Ele interpretou o sonho do rei, que o rei nem contou, mas ele interpretou o que nem tinha contado. Ele contou o sonho e ele contou a interpretação, porque ele orou a Deus e Deus revelou para ele. Então, a gente pode contar com Deus, né? Daniel era alguém que dependia de Deus. Não era assim, sabe, no muque, assim, não, eu sou muito inteligente, eu sou muito bom trabalhador, eu sou um bom governante porque eu sou bom, sabe assim? Daniel não era desse.
Ah, eu sou bom porque eu sou muito inteligente, eu sou super dotado, eu sou nobre, enfim, você conhece, né? Eu sou ministro da Babilônia, da Pérsia, e não tem ninguém como eu. Não. Daniel era alguém que dependia de Deus, e Deus levou ele longe, usando essa dependência que ele tinha, né? Isso evitava ele cair no orgulho, né? E parar de servir a Deus e servir a ele mesmo. Então ele dependia de Deus. E Daniel, né? A gente está aqui falando algumas características de alguém que serve a Deus. Ele era consagrado a Deus. Quando ele foi para a Babilônia fazer o curso dele de 3 anos, quem conhece a história, né? Ele foi oferecido para ele um banquetes, né? Comida muito boa assim do rei. Ele comia na mesa do rei, né? A mesa que o rei oferecia para ele. Imagina o que tinha lá. Tinha tudo de bom. Mas Daniel ele não podia comer aquelas coisas porque ele ia se tornar impuro, né? Provavelmente por causa da lei de Moisés, alguns alimentos proibidos. E aí ele falava assim, não, ele pediu para não se contaminar com aqueles alimentos. E aí tem a história, né, que eles não comeram daquilo, comeram só legumes, tudo, e aí ficaram mais fortes que os outros que comiam aquela comida forte, né, aquela comida gorda, né, aquela coisa nutritiva. Isso mostra para a gente a consagração que ele tinha a Deus. Isso também era um segredo, né? Por que ele servia a Deus tão bem? Ele era consagrado a Deus. Ele não se misturava, ele não entregava ao pecado. O crente, além de conhecer a palavra de Deus, se esforçar por ser excelente, se o crente se entrega ao pecado, qualquer que passe na frente dele, no celular, na frente dele, para corrupção, enfim, ele não vai conseguir servir a Deus. Daniel, ele era consagrado. E tão consagrado que diante da morte, ele foi até o fim. Porque ele se consagrou a Deus por inteiro. Por isso que ele era tão excelente, tão bom no que fazia. A vida dele era para Deus. A sua vida é para Deus, por inteiro. Você é consagrado a Deus. E, por fim, que eu queria dizer aqui, né? Espero que você tenha refletido sobre isso. Gente, isso é muito importante. Não sei se você está comigo aqui no raciocínio. Isso é muito importante. Você pode ler o livro de Daniel depois e lembrar dessas coisas. Sirva a Deus. Não chame, como Jesus disse, né? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? É o que Jesus disse. Tem muito cristão falando, chamando Senhor, 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 cantando e tal. E na hora de fazer, na hora de viver, na hora de estudar, na hora de trabalhar, na hora de ter família, casamento, filhos, enfim, tudo. Cadê o Senhor, Senhor? É Senhor ou não é? Vai servir ou não vai? Deus quer saber. Deus quer saber de você. Vai servir a Ele ou não vai? Se decida. Para quem serve a Ele, tem recompensa. No próprio livro de Daniel, Daniel vai profetizar, porque ele era profeta também, o dom que Deus deu para ele, né? Ele não glorificava a Deus só sendo profeta, mas também no trabalho dele, todo dia, né? Mas de vez em quando, bem de vez em quando, ele tinha algumas profecias. E ele lá em Daniel 12, 2-3, ele fala sobre a vida eterna. E ele fala sobre o Messias, ele fala sobre Jesus. Acho que uns 400 anos antes de Jesus, ele vê Jesus, né? O Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Ele fala sobre a vida eterna. Ele fala aqui, ó, a recompensa dos justos que servem a Deus. Daniel 12, 2. Milhões que dormem no pó da terra acordarão, ressuscitarão, né? Alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eternos. Os que são sábios brilharão como o brilho do céu. Os que conduziram muitos ao caminho correto brilharão como as estrelas para todo sempre. E no 13, versículo 13, do capítulo 12. Mas quanto a ti, que é o anjo, acho que é o anjo, né? Falando com Daniel, ou outro mensageiro falando com Daniel. Mas quanto a ti, Daniel, né? Segue o teu caminho até o fim da tua vida, e então descansarás. Tu te levantarás para receber a tua recompensa no fim do tempo. Então Daniel, já velhinho nessa época, né? Devia ter lá os seus 80, né? Muito velho, ia morrer logo daqui a pouco. Ó, você vai até o fim na sua fidelidade, no seu serviço a Deus, e lá no fim você vai levantar dos mortos e vai receber a sua herança, vai receber a sua recompensa. Vai ser como o brilho do céu, brilhando no céu. Vai ser como a estrela brilhando no céu, brilhando no reino de Deus. Essa é a recompensa para quem serve a Deus.
Espero que aqui existam servos de Deus que sirvam a Deus no seu trabalho, no seu estudo, na sua família, em tudo que fizerem. Amém? Vamos orar? Ó Senhor, a tua palavra é verdade. O Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Rei. Assim como o Rei de Daniel, o Senhor de Daniel, também é nosso Senhor e é nosso Rei. Ó Senhor, que encorajador ver a história desse homem que, por ser fiel, por ser excelente, por servir ao Senhor de todo o coração, sua história foi registrada para o nosso bem. Ó Senhor, que esse exemplo não seja só palavras no papel ou palavras que chegam no ouvido, que são esquecidas, que são negligenciadas, mas que elas transformem a nossa vida. A partir de hoje, a partir de amanhã, a partir de segunda-feira no trabalho, na escola, em casa. Meu Deus, que a gente te sirva, Senhor, como precisa ser. Não só no culto, não só na oração, porque é muito pouco. Queremos dar nossa vida por inteiro, Senhor, a Ti. Queremos Te glorificar e Te servir em tudo que fizemos, cumprindo as leis, não tendo nada, as pessoas não tendo nada para falar mal de nós, porque somos perfeitos, excelentes em tudo que fizermos. E se por acaso pecarmos, Senhor, se por acaso não temos sido excelentes no serviço ao Senhor, como deve ser, como Daniel foi, Senhor, nos perdoa. Nós somos contentes e felizes por termos Jesus que morreu por nós, que por mais que tenhamos sido negligentes, o Senhor nos perdoa de todos os nossos pecados e de todas as nossas negligências. Mas nos ajuda, Senhor, a prosseguir, agora sabendo, sem desculpa nenhuma, o que o Senhor quer, nos ajuda a cumprir a Tua vontade e não continuar desobedecendo e Te desonrando, Senhor, e jogando a nossa vida fora, pela janela, servindo a outras coisas que não o Senhor. Seja nós mesmos, seja o dinheiro, seja nossos pais, seja qualquer propósito de vida que não seja Te servir, Senhor. Que nosso serviço, nossa vida seja a Ti, do início ao fim, até o fim da nossa vida. Mesmo diante da morte, mesmo diante do perigo, da acusação, que a gente permaneça fiel até o fim. E que a gente receba assim a coroa da vida no final. A recompensa que o Senhor preparou para todos que Te servem. Em nome de Jesus. Amém.